Chega de desperdiçar a sua vida. Hoje eu quero te mostrar como redirecionar a sua atenção para o que realmente tem o poder de criar mudanças nas áreas da sua vida que ainda te pesam ou te frustram. Não com fórmulas mágicas, mas com a magia de reconhecer o seu próprio poder. Eu sou a Larissa Luna e aqui nesse canal eu falo sobre expansão de consciência para a criação de uma realidade mais alinhada com o que você realmente merece e veio viver. Se esse assunto te chama, já se inscreve no canal e vamos juntos na criação de uma realidade magnífica. Talvez você subestime ou até desconheça a infinitude do seu próprio poder. E para te ajudar a lembrar, eu quero te apresentar aqui 4 centros desse poder que todos nós temos, mas que quase nunca aprendemos a usar de uma forma verdadeiramente benéfica, que além de nos fortalecer, expanda a harmonia por onde a gente passa. Porque o que é bom de verdade nunca beneficia só uma pessoa. E com essa afirmação eu te convido a refletir. Os seus anseios, buscas e movimentos têm sido altruístas ou egoístas? E eu não tô falando de salvar o mundo, tá? Mas de perceber como a sua presença impacta os ambientes e as pessoas ao seu redor. E como você estar ancorado no seu poder pessoal cria impactos positivos na sua vida e no mundo. A partir de agora, esteja presente. Respira fundo, relaxa. E percebe no seu corpo se surge alguma sensação, algum desconforto, ouvindo o que eu vou trazer aqui. Assim você consegue perceber pontos que ainda pedem atenção no seu processo. Talvez, quando eu fale sobre usar o próprio poder em seu benefício, surja algum desconforto, porque existe uma crença coletiva que associa o uso de poder à manipulação, ao egoísmo e ao perigo. E é justamente essa falta de consciência e de apropriação do seu próprio poder que muitas vezes te coloca num lugar de fragilidade diante da vida, no seu mundo interior e em tudo que ele reflete aqui na sua vida externa. A gente passa mais tempo reagindo à vida do que assumindo o nosso lugar como criadores da própria realidade. E é exatamente por isso que eu trouxe esses 4 centros de poder, porque através deles a gente acessa a clareza e a lucidez que precisamos para curar o que precisa ser curado, parar de repetir padrões indesejados e criar uma realidade cada vez melhor. Quando esses centros são usados de formas não benéficas, você se sente cansado, confuso, fora do seu próprio eixo. E eles estão conectados, então se um está em desequilíbrio, os outros em algum nível também estarão. Quanto mais você coloca em prática as mudanças que sabe que precisa, mais você vê a sua vida se reorganizar de formas surpreendentes. E o primeiro centro de poder é a sua voz. Ela mostra o que está vivo dentro de você, mesmo quando você não percebe. As palavras que você escolhe, as histórias que você repete, o tom que você usa, tudo isso revela as emoções e crenças que estão guiando e criando a sua realidade. Quando você fala mal de si mesmo, mesmo em tom de brincadeira, quando comenta a vida de outra pessoa, quando reforça o quanto as coisas estão difíceis, tudo isso mostra que emoções como culpa, medo, mágoas existem dentro de você e estão pedindo para serem acolhidas. Quando você fala sobre essas coisas, você está buscando, sem perceber, alívio, acolhimento, concordância do outro. Mas o efeito é exatamente o oposto, você reforça a dor e os padrões programados na sua vida. Existe um princípio da filosofia runa chamado maquia, que diz que para onde vai a nossa atenção, ali a energia se concentra e o resultado se manifesta. Outro dia eu peguei um Uber e conversando com o motorista, ele me contou que já teve uma empresa milionária. E aí ele disse: "Você lembra daqueles guias que a gente usava para dirigir?
Então, eu cometi aquele tamanho de erros na minha empresa. E quando ele disse isso, eu senti a carga de culpa que ele ainda tinha. E fiquei imaginando quantas vezes ele repetiu essa mesma narrativa para outras pessoas. E essas narrativas que nós usamos para contar sobre os nossos fracassos, erros e decepções nos mantêm amarrados ao passado. Sempre que você repete, você reforça para sua mente subconsciente que você ainda é aquela pessoa que errou, que fracassou, que perdeu. Tem uma teoria que diz que nada é positivo ou negativo, tudo é neutro. Somos nós quem atribuímos o significado aos acontecimentos. E isso aqui é ouro, porque te dá o poder de ressignificar situações que te causaram dor e te programaram para mais situações indesejadas. Trocar o eu sofri por eu aprendi, o eu errei por eu evoluí, são pequenos e sutis ajustes que têm o poder de fechar essas coisas que ficaram abertas e mal resolvidas dentro da gente. Porque acredite, você só vai conseguir criar coisas melhores na sua vida quando fechar o que ficou mal resolvido. Quando você para de maldizer o seu passado e escolhe honrar, sentindo gratidão, o sofrimento perde força. E quando você insiste em se alimentar das mesmas queixas, continua vibrando nessas situações. Recentemente eu li um livro muito bom, As 6 Substâncias para Viver Bem, e nele o autor explica que quando a gente se une a alguém para reclamar de algo em comum, o nosso corpo produz ocitocina, que é o hormônio da conexão, e ele chama isso de ocitocina sombria. Porque se torna um vício, você se junta para reclamar e isso te traz uma sensação falsa de bem-estar, mas na verdade está te programando para criar mais do mesmo. Já no campo sutil, existe um chakra na nossa garganta chamado Vishuddha, em sânscrito significa purificação. Quando a sua voz está em equilíbrio, ela cura a si mesmo e aos outros. E quando ela está em desequilíbrio, ela fere, drena, desconecta. E a cura começa assim. Antes de falar, respira e se pergunta: por quê? Pra quê? Se a resposta não te eleva, o silêncio é o melhor uso do seu poder. Parafraseando Lúcia Helena Galvão, pessoas vulgares falam de pessoas, pessoas comuns falam de coisas, pessoas nobres falam de ideias. E depois da voz vem o seu contraponto mais poderoso, o silêncio. Muitas vezes fonte de desconforto, mas quando a gente rompe essa barreira, percebe que o silêncio é sexy, potente, imponente. Ele é rico em informações que não se expressam com palavras. E é justamente nessa ausência de palavras que tantas vezes limitam e distorcem a nossa expressão que mora a sabedoria infinita. Uma sabedoria que existe e está disponível o tempo todo, pronta para nos guiar de volta ao nosso centro. Num mundo carregado de informações, eu li uma vez num livro um termo que fez muito sentido: infobesidade. Vivemos sobrecarregados, pensamentos, emoções, cargas que muitas vezes nem são nossas e que bagunçam o nosso sistema. O silêncio tem muitas funções, mas para mim a mais importante é justamente organizar o que está dentro. E eu sei que pode ser muito desconfortável. Nós evitamos o silêncio porque ele nos coloca em contato com emoções e pensamentos que têm origem no medo, na dor. Mas enquanto a gente não entra em contato com esse lugar sombrio que existe dentro da gente, isso continua comandando a nossa vida. Eu já venho resgatando esse poder há um tempo. Pratico meditação diariamente. E ainda assim, às vezes, resisto, mas quando eu consigo entrar nesse lugar, sem música, sem estímulos, olhos fechados e respiração profunda, que seja por 5 minutos, eu me sinto mais presente, mais inteira,
mas no comando da minha própria vida. Se você não tem o hábito de meditar e acha difícil, começa simples. Faz uma tarefa em silêncio, lava uma louça sem música, sem TV, faz uma caminhada sem fone, respira e percebe o que acontece dentro de você. Muitas vezes é só o silêncio que tem o poder de dissolver os nossos ruídos internos e nos levar de um estado de caos para um estado de equilíbrio e harmonia. Ele nos devolve a intenção. E com as intenções certas, nós podemos voar alto. E assim chegamos ao nosso terceiro centro de poder. Uma força sutil, mas muito poderosa. A intenção nasce dos nossos desejos mais profundos e viscerais, como o desejo de sermos amados, reconhecidos e vistos. E aqui tem muita informação sobre nós mesmos. A nossa programação subconsciente pode ser percebida exatamente nesse espaço entre intenção e ação, porque as nossas intenções muitas vezes se manifestam de formas inconscientes. E é exatamente por isso que nós criamos situações indesejadas, por falta de clareza e percepção para enxergar essas intenções que muitas vezes estão ocultas, mas que guiam o que nós fazemos e como nós fazemos. Às vezes, por trás do que a gente chama de boa intenção, existe medo. Por trás do querer ajudar, existe controle. Por trás do querer ser amado, existe carência. E quando a gente não olha para isso, a gente cria uma distorção entre a vibração do nosso campo, que atrai e magnetiza pessoas, situações, e o que a nossa mente diz querer conscientemente. Esse centro de poder foi colocado aqui intencionalmente, porque é para a gente perceber a natureza das nossas intenções e dissolver os ruídos que criam situações indesejadas. A gente precisa se ouvir quando falamos e também quando estamos em silêncio. Refinar a sua percepção sobre si mesmo é um trabalho muito profundo, mas que vale muito a pena. Porque além de identificar os desequilíbrios em você que criam situações indesejadas, você também fica mais perceptivo ao que chega até você, as intenções externas, as relações. E tudo isso te faz ter clareza do que você realmente quer viver e do que você já não aceita mais na sua vida. Ou seja, refinar a sua percepção sobre você pode mudar a sua vida da água para o vinho. Quando você percebe as suas intenções, você vê que elas são um fio condutor entre o que você sente e o que você manifesta na sua vida. E isso é muito poderoso, porque quando você consegue alinhar as suas intenções à verdade, à consciência e ao amor, a vida responde criando mais dessas frequências na sua vida. Esse alinhamento de intenções também se manifesta no que você escolhe sustentar no seu dia a dia. As relações, as conversas que participa, os conteúdos que você permite que entrem no seu campo, nas emoções e pensamentos que escolhe cultivar. Tudo o que você nutre cresce. E é por isso que o próximo centro de poder é a nutrição. Porque não adianta só ter boas intenções, é preciso alimentá-las com coerência, com escolhas conscientes que mantenham a sua energia viva, limpa e disponível para criar a realidade que você merece viver. Tudo que chega até nós carrega uma frequência vibracional. Os ambientes que você frequenta, a qualidade das conversas e das relações que você mantém, as notícias, conteúdos, músicas que você consome, absolutamente tudo influencia no seu campo. E é claro que a gente não tem controle de tudo que chega até nós. Às vezes você entra num comércio e está passando um noticiário pesado. Mas quando você tem consciência de que tudo isso entra no seu campo, fica mais fácil perceber e se proteger. Se você está numa roda de amigos e a conversa for sobre alguém, você pode escolher se afastar
ou até mesmo se posicionar, se sentir que é o caso. A nutrição da consciência é isso, escolher o que alimenta o seu campo. Eu amo música, então eu gosto de refletir a partir desse ponto de vista. Se você observar o que faz sucesso na Matrix, dos sertanejos, pops, funks e afins, vai perceber que são frequências muito baixas, músicas que falam de traição, promiscuidade. É impressionante. São frequências vibracionais que nos programam, que a gente começa a enxergar a vida a partir daquele ponto de vista, tornando natural e normal coisas péssimas. Se você ainda escuta músicas nessa frequência, eu quero te deixar um presente. Uma playlist que eu montei com músicas de elevação que te alinham ao que é bom, belo e abundante. A música, quando escutada com intenção, é uma ferramenta muito poderosa de limpeza energética e reprogramação mental. Ela pode literalmente mudar o seu campo vibracional e te alinhar com a prosperidade, o amor, o sucesso. Mas a nutrição da consciência também vai muito além do que se ouve ou do que se vê. Tudo o que te serve no seu dia a dia também te nutre. A sua casa, as suas vestimentas, a sua alimentação. Cultive primor em tudo isso. Um ambiente limpo, organizado, bonito. Roupas que te trazem autenticidade e poder. Uma alimentação viva, rica, cheia de saúde. Quando a sua nutrição é consciente, o seu campo se alinha à frequência da criação e a vida generosa responde ao seu novo estado vibracional. Bora pro resumo então. Quando a sua voz se purifica, quando o seu silêncio se aprofunda, quando as suas intenções se alinham e quando a sua nutrição se eleva, a vida abre o fluxo da abundância para você. Então agora é hora de colocar em prática. Mas seja paciente, percebe onde você precisa agir com mais intensidade agora e esteja presente para perceber e acolher as oportunidades que a vida vai começar a trazer para você agir diferente e se colocar nessa nova frequência. A frequência de quem reconhece que a felicidade, o amor, a alegria, a riqueza, a abundância são direitos divinos da sua existência. Se esse vídeo te ajudou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Entra no meu grupo no Telegram pra gente caminhar mais pertinho. Gratidão por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.